E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Cristo voltará. Por sobre as nuvens com glória e poder, Cristo no céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar. E os seus anjos ele enviará para os eleitos então reunir seus escolhidos, e então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão. E na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza, e a Jesus o meu Rei, face a face o verei. E os seus anjos ele enviará para os eleitos então reunir seus escolhidos, e então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele
assunto que deveria agradar mais ao povo de Deus era justamente o assunto da volta de Jesus. Quando se fala na volta de Jesus, está se falando no fim de toda injustiça, de toda licenciosidade, de toda traição, de todos os crimes, terrorismos, subversões, inseguranças, mortes, enfim, é o fim de todo mal. Satanás será amarrado por 1000 anos. E esta cadeia é justamente por não ter a quem possa usar. Não tendo a quem ele possa usar, ele se encontra terrivelmente amarrado. Amados filhos de Deus, o nosso coração deve exultar e as nossas almas rejubilarem, mesmo em meio às aflições do tempo presente. Pois a glória futura em que nós há de ser revelada não é para se comparar com tais aflições do tempo presente. As promessas de Cristo nos convidam e nos estimulam a uma vida completamente íntegra, a uma vida completamente rendida à palavra de Deus, aos seus mandamentos. Isto não por força, isto não por doutrina, isto não por medo do inferno, mas uma obediência por prazer, pelas leis do Senhor estarem escritas em nossos corações. O gozo que dá as promessas de Cristo compensa desde já. Desde o momento em que cremos nas suas promessas, virarmos as costas para todas as coisas do mundo. Como compensou a Abraão virar as costas para o lado que Ló escolheu e peregrinar sob uma promessa da palavra de Elohim. Ó filhos de Deus, nós estamos também, nesta hora presente, caminhando sob as promessas do mesmo Deus de Abraão. Somos filhos de Abraão, porque Cristo é a posteridade de Abraão. Por Cristo Jesus, temos sido reconciliados com Deus pela sua morte e pela sua ressurreição temos sido salvos. Não é que seremos salvos, é que somos salvos. Esta linguagem de Paulo deve ser a nossa linguagem. Ele disse: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Jesus Cristo afirma: aquele que crê em mim tem a vida eterna. É no tempo presente, porque Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Então Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que era,
o Pai, o que é, o Filho, o que há de vir, o Espírito Santo. No presente que ele estava falando com João, logo ele seria derramado sobre a sua igreja, conforme a sua promessa. Ele disse: eu vou e venho para vós. E a sua promessa foi cumprida. Ele está em nós, testificando de suas promessas. Ele está em nós, reinando, intercedendo e iluminando. Isto é maravilhoso para aqueles que têm obtido a revelação deste grande pontífice que tem retido o seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse seu ofício presente nos garante também uma salvação presente. Porque o seu ofício presente é de intercessão, é de propiciação. E se há propiciação presente, então há salvação presente. Se há redenção presente, então há salvação presente. Qual é o seu estado presente? Não vamos pensar no passado, senão para vermos o Calvário. A única coisa que nos convida a olhar para trás é o Calvário. Quando nós olhamos para trás, a única coisa que devemos ver é Ele crucificado, não o nosso passado pregresso, negro, pecaminoso, não, mas sim o seu sacrifício. Quando olhamos para o presente, encontramo-lo em nós, o Espírito Santo, mostrando, testificando que há uma intercessão contínua, há uma propiciação contínua sobre nós. E quando olhamos para a frente, nós encontramos a ressurreição, nós encontramos o arrebatamento, nós vemos pela fé as bodas do Cordeiro, nós vemos pela fé o milênio e todas as desgraças desaparecidas, e Satanás amarrado, conforme já afirmamos, por não ter um ser sequer à sua disposição. Isto deve empolgar a vida cristã. Isto deve estimular a cada um que está me ouvindo com o seu coração voltado para Deus, voltado para aquilo que é verdade, para aquilo que é concreto. Agora notemos o que foi citado na abertura de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus. Está escrito em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Estão vendo? O Cordeiro, o pontífice retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos repetir com convicção, com certeza na nossa alma. É, sim, o Cordeiro de Deus, o sumo pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. Esse é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
Esse é um ofício presente daquele que se rendeu por nós, daquele que morreu por nós, daquele que ressuscitou e venceu a morte por nós, e por isso pode interceder por nós. Isso é o que ele está fazendo agora. Seu sangue clamando por nossos pecados, intercedendo com gemidos inexprimíveis por nós. Porém, algum dia, aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. Ele deixará a propiciação, ele deixará o sacrifício e vai bramir, vai rugir como o leão da tribo de Judá. E agora será o rei, o rei. Oh, meus irmãos amados, se ele está reinando agora, na verdade ele reina sobre nós, conforme já afirmamos. Ele reina sobre nós, ele intercede sobre nós, ele ilumina, porque como rei ele é pai da eternidade. Não existem reis na Bíblia Sagrada, reis da glória, mas ele é rei da glória no singular. Ele é o rei da glória, o rei da glória, o rei dos reis. E se nós nos submetemos ao seu reino agora, o que acontecerá no futuro? Algum dia ele será o leão da tribo de Judá. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje. Ele é rei, porque ele é nosso rei. Ele é rei dos santos. Ele é rei daqueles que têm se separado para ele. Ele reina através da sua palavra. Ele reina através do seu espírito no seu coração, irmã, amada filha de Deus. Ele reina através do Espírito Santo, usando a sua palavra, ó irmão, filho de Deus, escolhido do Senhor. Hoje em dia, ele tem um reino. Este reino é espiritual. Não é deste sistema mundano, assim como nós tampouco somos deste mundo. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino sobrepuja este mundo. O meu reino está além deste mundo. O meu reino salva, o meu reino separa aqueles que aceitam o meu espírito, aqueles que aceitam a minha palavra, para que eles possam ter domínio sobre o pecado. O pecado é uma questão resolvida pelo Filho de Deus. O pecado é um assunto já tratado por aquele que tem olhado para o Calvário sob a revelação do sangue de Jesus. É um assunto resolvido e não assunto por resolver em um purgatório suposto e nem tampouco numa suposta reencarnação. É um assunto resolvido hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, como é grande este Deus que está sobre nós, reinando através do seu Espírito, inspirando os nossos desejos. Por isso os nossos desejos são santos, são puros. A nossa cidadania está nos céus. Por isso nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Porque nós refletimos o Espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o Rei. Por isso as nossas mulheres se vestem completamente diferente das mulheres que não estão sob o reino de Deus. Por isso as nossas mulheres estão
se portando de acordo com os súditos de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a ordem da igreja. Por isso os nossos homens não fumam, não bebem, não prostituem. Por isso os nossos homens têm exercido domínio sobre o pecado, sobre os desejos pervertidos, sobre as inspirações malignas, e têm sobrepujado a carne, o maior inimigo do mundo, do homem, a carne. Agora já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Cristo está reinando naquele que tem vencido o pecado pelo seu sangue. Ele tem nos fortalecido por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Não sabeis vós que sois casa de Deus e templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que Cristo habita em vós? Esta é a pergunta do apóstolo que estava vivendo uma vida completamente cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo. Por isso todo o reino da terra será desmoronado, porém o nosso reino permanecerá. Todo o reino da terra, por mais forte que seja, será desmoronado, irá de água abaixo. Mas o nosso reino é o reino de Cristo. Este permanecerá, este não passará. Passarão os céus e a terra, mas o reino de Cristo, a palavra de Cristo não passará. É bom sentir-se integrante deste reino nesse instante, quando o mundo está balangando para lá e para cá, sendo jogado para lá, e as ondas do pecado, o reflexo, o resultado do pecado tem sulapado a terra, e os homens sem Deus andam tão inseguros que têm caído numa tal expectação que não sabem o que fazer mais. Mas Moisés sabia o que fazer, Noé sabia o que fazer. Todos os filhos de Deus sabem o que fazer nesta hora decisiva da história da humanidade. O grande evento da vinda de Cristo está prenunciado, está precursado por um profeta como João Batista, como Elias, anunciando a vinda do Senhor, anunciando o reino de Deus. E você que tem crido na mensagem precursora, se sente seguro nesta hora, dinamizado pelo Espírito Santo, estimulado pelo poder de Deus, a continuar firme, olhando para cima, porque a nossa redenção está próxima. Ó Pai bendito, quando nesse instante acabamos de ouvir sobre o domínio do Senhor, nós desejamos mais o domínio do Espírito Santo. Queremos estar sob Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Enche-nos do Teu reino, da Tua glória, do Teu poder, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Volta, Senhor, para o teu povo e venha buscar a tua igreja, levar-nos para um lugar novo, porque o teu povo é o que mais deseja. Pois neste mundo de dor, nós não queremos mais aqui viver. Falta de amor faz desfalecer. Volta, Jesus.
pode sucumbir. Venha, Senhor, nos buscar pra nos ajudar a entrar no porvir. Pois nesse clima tão tenso que o teu povo vive, hoje é mortal. A tua volta agora é o essencial. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, volta, Jesus, volta, Jesus, sei que quando tu voltares, a vida será muito diferente, e as trevas dissiparem e tu dominares poderosamente, e no teu reino de glória, com grande vitória, tu dominarás, e terminará a história e o fim será paz.